Olá! É com muita alegria que a gente apresenta mais uma Missão Delas. O tema de hoje é autoestima, o quanto a sociedade te influencia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque todo mundo quer ter autoestima, mas o quanto as pessoas realmente entendem o que é autoestima para si ou aquilo que foi imposto por outras pessoas, né? A gente vai conversar um pouquinho. Então, Camila Favato, aqui de Minas Gerais, e apresento a vocês, mais uma vez, o trio Rosiane e Ducila. Bora lá! Olá! Rosiane Pavani, diretamente aqui do estado de São Paulo. Diretamente da Bahia. Eu acho que sobrepôs. Deu bug, Jana, deu bug. Continua. Isso nós combinamos que os nossos programas não serão editados. Exato. Aqui é a verdade nua e crua. Exato. Vamos lá? Rosiane Pavani, diretamente de novo do Sila. Vai, eu falei que isso aqui era como se fosse programa ao vivo, que os erros acontecem. Sim, e essa é a ideia. E essa é a ideia, que a sociedade não venha nos impor algo diferente disso, porque essa é a ideia. Pode? Rosiane Pavani, diretamente do estado de São Paulo, São Carlos. Vai lá, aqui, Ducila Torres, de Feira de Santana, na Bahia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui com uma missão, né? Que é a missão delas, trazer papo de qualidade para vocês. Então, vem com a gente, que a gente tem muito o que fazer hoje. Conteúdo de verdade, hein, gente? Exatamente. Então, fala para mim. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essas questões das normas da sociedade. Por que a gente se sente, né? Tanto nessa dependência de estar no mesmo nível de outras pessoas. Porque muitas vezes o nosso parâmetro de evolução, de crescimento, acaba sendo de outra pessoa. Por quê? Antes disso, Camila, só vou tomar um pouquinho a atenção das pessoas. Quem ainda não assistiu, gente, o episódio anterior também fala sobre autoestima, tá bom? É a raiz dela. E aí, como é um tema extremamente abrangente, a gente ampliou para alguns outros episódios a mais, né? E olhando para essa questão da sociedade. A gente, desde quando nós nascemos, a gente quer ser igual a todo mundo, né? Igual no bom sentido. De novo, vou trazer a minha realidade. No primeiro dia que minha filha teve aula de balé na escolinha, eu juro que eu esqueci, não fui atrás de colã, colete, e ela acabou indo com a roupinha, né, uniforme normal da escola. E não só ela, como outras coleguinhas. E o engraçado é que na hora que elas tiraram foto, era sociedade, né? Era muito destonava, assim, né? Quem estava de uniforme, quem estava com o colã, já com as roupinhas certinhas, né? Desde a infância, olha só, ela tem 3 aninhos, né? E a gente já poderia pensar assim, mas, poxa, tem que obrigatoriamente ter a roupa? A primeira coisa que as meninas da escola falam é, não é obrigatório. Só que todas têm. E aí uma não vai ter, ela passa já, a partir daí, já ser olhada de forma diferente. E o que a autoestima tem a ver com tudo isso? Quando você já se sente diferente, independente de qual situação, às vezes por uma simples roupa, né? Tá todo mundo de uniforme, só um que não. Tá todo mundo de colã, só um que não. Isso vai interferir na sua autoestima já desde cedo, né? Porque você já é visto pela sociedade como uma pessoa entre aspas, diferente. Estou falando só de uma questão simples, tá? Nós não vamos entrar em nenhuma questão muito além disso. Então, já desde então, se a gente começar a observar, a sociedade já impõe algo na nossa vida desde quando a gente nasceu, né? E vai muito mais além. E se a gente não souber administrar isso lá na nossa infância, lá na fase maternal, né, de entender que sim, tudo bem, comprei o colã para ela, lógico, comprei, mas trabalhar essa questão, né, de que existem coisas que são diferentes, existem coisas que ela vai estar igual, existem coisas que ela vai estar diferente, e já ir trabalhando isso, já desde então, e a gente consegue construir algo diferente também, algo mais fortalecido, algo mais de interior, né? De deixar que o nosso interior fale mais alto do que a sociedade em si.
Mas isso eu estou trazendo a realidade de uma garota de 3 anos, né? Ao longo do episódio aqui, a gente vai falar de outras realidades que a gente já tem conversado bastante, inclusive nos bastidores, né, meninas? É legal você ter falado isso, Jana, dado o exemplo, né, da roupa. Eu, quando criança, eu dificilmente estava inserida no que todo mundo tinha. Era muito raro isso acontecer. Porque eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Então, por exemplo, quando tinha a modinha de um tênis específico para todo mundo, normalmente eu estava fora. Quando era uma mochila que todo mundo da escola tinha aquela mesma mochila, normalmente eu estava fora. E isso tinha, sim, um peso muito grande da autoestima. Eu me sentia menor que as pessoas, né? Eu me sentia inferior às pessoas, né? Porque é aquela sensação de existe uma roda e eu estou fora da rodinha. E quanto disso a gente, depois de começar a perceber melhor, nos conhecermos melhor, e entender melhor sobre nós mesmos, sobre que eu não preciso ir junto com todo mundo, que é o efeito manada, né? Que a gente fala tanto sobre isso, o quanto o pensar diferente também precisa ser valorizado, o quanto se sentir diferente também precisa ser valorizado. Mas até a gente chegar nesse ponto, caramba, a gente se culpa, a gente se diminui. Então, quando a gente fala dessa relação de sociedade com autoestima, é quando eu estou fora de algo que é comum, eu muitas vezes me sinto inferior, e isso abala a nossa autoestima. Agora, até que ponto isso pode chegar, né? Até que ponto isso pode me afetar? Qual que é o impacto disso na minha vida? E olha só rapidinho, Lucila, antes de eu escolher a escolinha para ela, eu fiz questão de escolher uma escolinha que tivesse uniforme. Ponto. Por quê? Porque senão, o que vai acontecer? Cada um vai com uma roupa, aí um vai com roupa X, com a marca Y, com a marca W, e eu não sou fã de marca, eu sou muito clara, uso roupa de marca raramente uso roupa de marca, tá? Para mim, a roupa é a marca minha é que me cai bem. Né? Então, eu já procurei uma escolinha que realmente tivesse uniforme, já pensando nisso também. Né? E legal que lá as mochilas ficam num quarto separado, ou seja, as crianças não ficam vendo a mochila uma da outra. Elas entram, entregam a mochilinha para a tia e ok. Então, eu tive esse cuidado também na hora de olhar, sabe? Isso é legal, uma atenção aí para as mães, tá? Ter esse cuidado na hora de escolher também. A competição, ela começa desde cedo, né? Camila trouxe a questão do efeito manada, que cientificamente falando, não vou falar, isso não é uma palavra inventada, né? É a normose mesmo, é o nosso medo de ser aniquilado desde criança. Ou seja, se meu coleguinha tem uma mochilinha que tem um carrinho diferente, que eu posso sentar no carrinho, é claro que eu não vou querer uma mochila que vem nas costas, né? Uma mochila que quase me engole, porque as mochilas de menino pequeno é muito pequenininha para os livros e muito grande para eles, né? Então, assim, a gente, desde pequeno, é ensinado a fazer parte de um grupo. E esse grupo é o que vai reger a nossa vida até o dia que a gente fala, não, esse grupo não está fazendo mais sentido, deixa eu ir para outro. Que é quando a gente quebra o padrão ali na adolescência, que a gente começa a dar as costas para os nossos pais. E os nossos pais ficam enlouquecidos, achando que a gente tá se afastando deles. Na verdade, os pais... Eu não sou mãe, mas eu sou estudiosa do assunto, então os pais, eles não estão preparados para essas fases. Por quê? Porque os pais, eles vão crescendo junto com os filhos. Ou seja, eles vão se tornando... O pai de um bebê, o pai e mãe, né? Os pais de um bebê, eles se tornam pais quando o bebê nasce. E aí, o pai da criança se torna pai quando a criança cresce. É tudo junto. E aí, se esse pai, digamos assim, ele reproduz o que o pai dele fez, ou o que os tios dele fizeram, ou dizem, ele vai acabar caindo nessa caixinha normótica, né? Que é a caixinha que todo mundo segue. Agora, as nuances, as diferenças, elas não são levadas em consideração. E é por isso que a gente cresce cheio de problemas, né? de autoestima baixíssima, de insuficiência, porque a gente nunca vai superar, digamos assim, as expectativas da outra pessoa em relação a gente. Quanto mais a gente... Olha o que Camila falou. Eu era a pessoa que não tinha a mochila. E eu me vi nessa situação. Eu também era a pessoa que não
não tinha a mochila da moda, a mochila de marca. Por quê? Porque minha mãe ficou viúva com 36 anos. Eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 7. Minha mãe que sustentava a casa. Era minha mãe para tudo, para pagar a escola. Então, o que era para ela, o que era prioridade para ela? Ou ela pagava a escola, ou ela comprava mochila de marca. E ela preferiu gastar esse dinheiro, investir na nossa educação, porque a mochila de marca ficava em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou quinto, ou décimo. Né? E hoje nós estamos sentindo o efeito disso, de não ter tido mochila de marca, mas ter tido a educação. Então, assim, quanto mais a gente cresce enquanto família, ou enquanto pessoa, indivíduo, família, eu estou falando, porque quando nós somos crianças, a gente não tem não é personalidade, que a personalidade começa a ser a partir dos 5, 7 se formar. 5, 7. Mas a gente não tem muito poder de decisão. Mas quando adultos, nós temos. Então, nós temos o poder de virar para outras pessoas e falar, não, isso aqui não faz sentido algum para mim. Isso aqui, eu não vou fazer isso, ou eu não vou comprar isso porque eu não quero. Porque o que a Jana falou da questão da roupa de marca, eu não vou comprar roupa de marca porque essa roupa aqui não faz sentido algum. Moda é uma coisa maravilhosa, é óbvio que é bom porque a gente vê as coisas que estão acontecendo, porque a moda não é só na roupa, é em tudo, em carro, em tudo. Se a gente for prestar atenção, tudo no mercado virou commodity. Tudo. Sim. Hoje em dia você olha um carro, os carros são todos iguais. Você precisa chegar bem pertinho para você descobrir qual é a marca do carro. A mesma coisa são roupas. Você hoje não sabe diferenciar uma roupa da outra, porque existe muita cópia, ou seja, as commodities. Então, quando você, voltando à questão da autoestima, é só para que as pessoas entendam o contexto. Voltando à questão da autoestima, quanto mais a gente olha para o outro e pensa, nossa, esse outro tá muito bem, ele tá se vestindo muito bem, ele tá com a roupa de marca, ele tá assim, e não se colocando no nosso próprio lugar e não escolhendo a nossa própria satisfação, a nossa autoestima vai continuar sendo baixa, porque a gente vai estar entrando sempre na comparação, que é uma coisa horrível para uma criação de autoestima alta. Né? Uma vez você me remeteu numa coisa que eu lembrei. Realmente, gente, eu sou muito franca em falar. Eu gosto de roupa de marca, eu gosto, mas não uso porque não é prioridade para mim. Eu prefiro muito mais investir na educação investir em roupa de marca. É a mesma coisa da mochila, né? E lembrando que tá tudo bem. Se a pessoa fala assim, eu quero um sapato de 3 mil reais, ótimo, parabéns, que bom, se você se sente assim. Sim. A questão é entender se isso é algo que você quer porque você quer, ou é algo que vai fazer com que a outra pessoa te perceba melhor. Porque a sociedade, de um jeito ou de outro, impôs isso na sua vida ou na sua mente. Porque, olha só, eu sou publicitária, tá? Minha formação original. O que os publicitários fazem? É simples, né? Eles manipulam a mente das pessoas para comprarem coisas que elas passam a desejar e não que elas querem, né? Só que assim, gente, calma, fiquem tranquilos, eu não faço isso, tá? Porque, na verdade, eu não... sabe por quê? Não faz sentido para mim, né? O que faz sentido para mim é realmente a pessoa adquirir aquilo que faz bem para ela, né? Então, tanto é que depois, ao longo do tempo, eu me transformei em várias outras profissões para entender melhor essa questão da mente humana, né? É isso que me chamou a atenção na publicidade. Então, não é vender algo que ela não queira, mas que ela passe a ter um desejo por aquilo porque a sociedade está pedindo. Tem marcas grandes por aí, que a gente não vai falar o nome, mas que fazem campanhas ao contrário. Seja feliz como você é, né? Não vou falar o slogan certinho, mas tem marcas que trabalham isso, né? Mostre a sua real beleza. E uma vez eu lembrei que uma pessoa estava vendendo perfume importado. E eu falei, não me interessa, não. E assim, com essa cara, bem tipo... perfume importado? Não. E eu escutei depois, nossa, credo, a Jana não gosta de perfume importado. Que perfume será que ela usa, então? Com aquele ar de, sabe? Eu falei, gente, eu uso o meu perfume, o perfume que me faz bem, né? O perfume que cabe à minha pele. E tem tantas marcas nacionais extremamente boas
por que eu vou valorizar algo de fora, né? Então, isso também já é um trocadilho, né? Valorize mais a sua essência, né? Traga ela mais para o seu exterior, porque a sociedade, a todo instante, eu trouxe o exemplo da minha filha logo de cara, a todo instante ela vai te impor algo que seja manada. A sociedade vai fazer isso com a gente. E a Dulcila falou algo que foi muito legal, que ela falou algo assim, muitas vezes você vai se sentir insuficiente. Se sentir insuficiente está ligado à crença. O que tem a ver crença, então, com autoestima? Tudo. Tudo. A crença da sua mãe falando assim para você, você não é capaz de nada, menina. Você só dá trabalho, você não presta para nada. Crença é opinião e pensamento que a gente aceita como verdade. Verdade absoluta. Então, muitas vezes, a sua sensação de insuficiência ou a sua sensação de baixa autoestima está ligada às crenças que você tem sobre você mesmo, né? Então, tem um efeito muito negativo, como crença limitante na vida das pessoas, porque elas meio que brecam, né, a nossa capacidade de crescimento pessoal e profissional. Quando a gente está com uma autoestima baixa, a gente começa a questionar a nossa capacidade, inclusive, de realização. A gente falou que ia fazer ao vivo, entre aspas, né? Continue aí, meninas. Então, eu gosto. O que é interessante? Se a gente está falando de crença limitante, qual que é o oposto disso? Crença fortalecedora. Que é o quê? Exato. Que é um conjunto de ideia positiva que empoderam as pessoas. Né? Então, da mesma forma que, às vezes, tem aquele grilo falante na orelha da gente, falando assim, você não é capaz, você não vai dar conta, você não vai conseguir fazer. Você, de forma consciente, tem que começar a substituir isso por crenças fortalecedoras. Posso sim. Desafia esse barulhinho que está aí na orelha e fala assim, não, sabe de nada? Vou sim, sei sim, posso sim, consigo sim, sou suficiente sim. Se desafiar e mais do também, que isso, né? E mais do que isso, Camila, a gente precisa aprender uma coisa que é importantíssima na criação dessa autoestima alta. É a gente entender que a gente erra, que nós somos falíveis, né? E para isso a gente precisa assumir os riscos da nossa própria existência. Não é terceirizar isso. Né? Não é terceirizar, eu só vou, por exemplo, só vou ser feliz, só vou ter uma autoestima alta se acontecer isso comigo. Até porque no programa passado, no episódio passado, a gente falou que a autoestima é uma coisa que vem de dentro. Ela tem que ser trabalhada internamente. Que não adianta, por exemplo, a gente estar bela, maravilhosa por fora, se por dentro a gente está destruído. Então, quando a gente se responsabiliza por esta pessoa, por esta vida que nós temos hoje, e assumimos os riscos da nossa própria existência, a gente começa a perceber que nós temos vontades próprias, que nós temos desejos próprios, que nós precisamos ter objetivos para que a gente siga em frente, porque o objetivo é o futuro, né? A gente tem que viver o presente, mas a gente tem que pensar o que é que a gente quer amanhã, qual é a nossa expectativa de amanhã. E não é expectativa no outro, é expectativa que nós temos que colocar em nós mesmos. E eu vejo muito de estudos que nós fazemos e de coisas que nós conversamos sobre, é que é muito mais confortável estar dentro dessas caixinhas já prontas, as caixinhas que já vêm, né, pré-moldadinhas. Moldadas pela sociedade, né? Inclusive, eu tenho até uma caixinha aqui, não vai dar para vocês verem. Não. Uma caixinha. Quando você se coloca dentro de uma caixa que já está pronta, dentro de um caminho que já foi construído, essa vida não é sua. Então, como é que você vai se enxergar pertencente, né, e ter uma autoestima alta, se você não consegue assumir o risco da sua própria existência, se você não consegue se entender vulnerável, se você acha que errar não é humano, que errar é errado,
que errar é feio, que a gente se expõe demais. Sim, a gente se expõe. A nossa vulnerabilidade que transforma a gente em ser mais forte, se a gente souber usar ela a nosso favor. Exatamente. Né? Essa é a grande questão, a gente entender quem é essa pessoa, que somos nós, né? Quem é essa pessoa, e começar a trabalhar acerca disso, para que a gente não se configure, né? Que é configurar e desfigurar, né? Se desconfigure para agradar ao outro, que a gente não se encha não se encha de expectativas em relação ao outro, né? E comece a se desfazer e vire essa questão da expectativa, Ducila, é muito... Eu trabalho isso também direto, né? A gente conversa muito. Eu estou gerando uma expectativa em relação a Camila e a Ducila. Elas sabem disso? Né? Ou seja, eu também tenho os dois lados da moeda, né? Eu estou gerando uma expectativa em relação a tal situação, mas o outro lado da moeda sabe disso? Ou, eu quero suprir as expectativas da Ducila e da Camila, mas eu sei quais são as expectativas dela para que eu possa suprir ou entregar o mínimo. Então, a gente nunca sabe qual é a expectativa do outro, né? Então, assim, eu quero me superar, eu quero realmente suprir as expectativas de todo mundo, porque a sociedade está aqui, mas eu quero estar aqui. Vai morrer. Mas espera lá. Hã? Vai que morrer. Você falou? Vai morrer louca. Porque, primeiro, se você for querer superar as expectativas da sociedade, você vai enlouquecer, porque a sociedade já está enlouquecida, né? Inclusive, a gente pode até falar um pouco mais sobre isso num caminho do empoderamento aí, para você entender melhor. Quando a gente traz essa questão de que o caminho é seu, a jornada é sua, o empoderamento é seu, é lógico, gente, existem regras, senão a gente não conseguiria viver, também tem isso. Você viver dentro de regras, que são regras para uma organização, uma regra de rotina, uma regra de organização, ok. Agora, você viver dentro de regras de beleza, de estética, né, de corte de cabelo, de cor de batom, de unha, né? Mulher tem muito disso, né? Mas a sociedade pede isso. Nós conversamos esses dias. Eu não saio de casa de jeito nenhum se não for para passar um batom. Aí a gente tava falando, se precisar eu saio do jeito que eu tô, modo de dizer, né? Ninguém vai sair de calcinha e sutiã. Mas assim, isso é uma regra, né? Também acata o pudor. Mas o viver dentro das regras da sociedade é uma coisa. O viver dentro das regras que te faz bem, né? Tudo bem a gente se maquiar todos os dias. Eu gosto, não me pesa. Agora, você se maquiar todos os dias porque a sociedade te obriga que você esteja maquiada e isso para você é um peso, aí já tem que começar a refletir. Como está a sua autoestima em relação a isso? Isso, né? Começar a não se aceitar, porque quando você tira a maquiagem, não é a imagem que você quer ver de você. E aí você começa a recorrer, a outras questões, até mesmo invasivas, né? Em busca de algo que nunca tem um ponto final. É sempre um ponto contínuo. Eu mexi aqui, mas agora eu quero aqui, agora eu quero aqui, agora eu quero aqui. E quando assusta, você não se reconhece no meio desse processo. Eu vou dar 2 exemplos de influências, 2 influências, eu não vou citar os nomes, mas as pessoas devem saber. Uma influência, ela trabalha com o corpo, né? Ela é gorda. Estou falando isso porque ela mesma fala, né? E ela fez uma lipoaspiração uma certa vez, e ela disse que foi quando as pessoas mais elogiaram o corpo dela. E aí, o final do texto dela diz o seguinte: quando eu conquistei o corpo perfeito, eu quis morrer. Tá vendo? Mas o corpo perfeito para quem? Não foi para ela, porque uma pessoa que quer morrer quando conquista o corpo perfeito, não conquistou para ela, né? Não foi para ela, foi para os outros. E hoje ela é uma mulher, assim, você vê na forma que ela fala, a luz que ela tem, a vontade que ela tem de viver. Por quê? Porque ela se aceitou. E a outra foi... falaram tanto do nariz dela, uma menina linda. Falaram tanto do nariz dela, ela fez uma rinoplastia
E essa rinoplastia não deu certo, deu um problema na rinoplastia, ela teve que fazer outra para consertar a primeira. O nariz dela, gente, ficou como se tivesse soltado essa parte da cartilagem. Até hoje, deve ter uns 2 anos mais ou menos, que essa menina trata esse nariz, ela tem um calombinho no nariz, por conta das cirurgias. Porque o nariz dela, a cartilagem do nariz dela não aguentou a segunda cirurgia de reparação. E aí eu me pego, por exemplo, algumas pessoas já falaram, você poderia fazer uma cirurgia no seu nariz comigo. Porque eu tenho, na minha família, par de mãe e par de pai, as pessoas têm um nariz imenso. Narigão mesmo. Gente, essa é a minha identidade. Em algum momento da minha vida, lá na adolescência, eu falei muito em fazer rinoplastia e, graças a Deus, eu não tive dinheiro. Porque naquela época eu não sabia. Deus provê aquilo que é para prover e não para... Exato. Naquela época eu não tinha noção, eu não tinha noção do que era essa coisa de autoestima ser interna, sabe? Uhum. E hoje, você sabe que seu nariz... Claro que se eu tenho espelho em casa, é lógico que eu sei. Agora eu estou insatisfeita com ele? Não estou insatisfeita. Eu acho que ele é harmônico para mim, meu rosto. Então, o que eu digo é o seguinte, é que, às vezes, a gente cobra tanto das outras pessoas que elas sejam assim ou que elas sejam assado, e quando essa pessoa não tem uma autoestima afincada, ela não tem uma autoestima forte, que é muita gente, não vou dizer que é a maioria, mas é muita gente, o percentual é muito grande, a gente vai destruindo aos poucos a capacidade da pessoa de decidir sobre sua própria vida e seu próprio corpo. E aí o que é que acontece? A pessoa vai se desfigurando para ficar bem aos olhos dos outros. Ou seja, nós também somos responsáveis pelo que o outro faz com a vida dele. Por quê? Porque cada vez que a gente vai falando, mas você ficaria bonitinha se seu cabelo não fosse branco. Você ficaria bonitinha se você fizesse um negócio que enche a bochecha, bichectomia. Você ficaria bonitinha se você fizesse uma rinoplastia, porque, gente, uma maquiagem, ela tira. A gente passa um removedor de maquiagem e tá tudo ok. Isso a curto prazo. A longo prazo, uma maquiagem estraga a pele. Se não tirar, se não souber fazer. Eu conheci uma pessoa que ela vivia maquiada, inclusive dorme, né? Porque ela tá viva, graças a Deus. E um dia eu perguntei para ela, você não tira maquiagem nunca? De jeito nenhum. E eu assisti uma série faz pouco tempo, depois eu até posto aqui nos comentários, porque eu não lembro o nome dela, tá? Essa série é incrível, e ela fala muito disso. A mulher acordava 1 hora antes do marido, na série, tá, gente? Para poder se maquiar. E aí ele já acordava, né? E antes de dormir, ela esperava ele dormir. A hora que ele pegava no sono, ela ia no banheiro, tirava a maquiagem e ia dormir. E isso ela fazia direto. Estou contando rapidamente a série, depois vocês assistem. Num processo de separação entre os dois, aconteceram várias coisas. E aí, até então, ele acabou pegando ela sem querer, sem maquiagem, né, nesses episódios. E ele falou que era a mulher mais linda que ele conhecia na vida, que era aquela. E eles voltaram por conta desse momento, que aí ele realmente conheceu a mulher dele. Então, gente, eu até arrepia, porque essa série é muito top. Eu vou deixar aqui nos comentários para você voltar aqui para ver. A sociedade impõe algumas coisas? Sim, algumas não, muitas coisas. Cabe a você saber qual é o seu caminho, como que você vai se empoderar, como que você vai estar dentro dessa jornada. Para algumas você vai falar sim, mas é leve. Para algumas você vai falar não, mas é leve. Ou seja, tem que ser leve, o caminho do empoderamento é seu, né? Então ele tem que ser leve. Você vai querer fazer a plástica? Tá bom, faz. Nós não estamos aqui dizendo que é obrigatório, que é proibido fazer. Mas vai ser leve para você? Vai fazer sentido para você? Vai continuar sendo a sua essência? Isso vai te fazer bem? Se pergunte algumas coisas antes, né? Se falar sim para tudo, vai lá e faz. Sorte é sua, que você gosta, que você quer, que você vai se sentir bem. Mas aí que tá. Exatamente. A plástica vai suprir a sua felicidade? Você vai passar a ser feliz de verdade, na essência mesmo, fazendo uma plástica? Por alguns dias eu acredito que sim. E depois?
Esse é o recado que eu quero deixar para você, que a gente já está indo para os finalmente. Então, o recado que eu quero deixar para você é esse. Vou fazer essa comparação bem assim, exagerada, tá? Ok, vai fazer uma plástica? Beleza. Ela vai suprir a sua felicidade na essência? Você vai continuar sendo feliz ou vai passar a ser feliz só porque você fez a plástica? Essa felicidade vai se perdurar na sua vida por conta da plástica? A sua felicidade está ligada a uma plástica ou a sua autoaceitação? Esse é meu recado. É reforçar, né? Se a cirurgia ela vai reforçar a felicidade da pessoa, o modo de viver da pessoa, ou ela vai modificar? Né? Porque se reforça, significa que você já está vivendo uma vida que você escolheu para você. Uhum. Porque o importante da autoestima, né, é você entender quem é essa pessoa e você construir uma vida baseada na sua própria vontade, no seu desejo, no seu jeito, no seu tempo, né? Em tudo aquilo que você acredita que seja bom para você. E aí, não, você decide fazer uma cirurgia, alguma coisa que é mais invasivo, né? Porque você quer reforçar isso dentro de você, ok. E não fazer porque o outro quer, o outro. Cada vez se que enxergar no espelho, independente dos sussurros do mundo. Né? Nossa, é o que está dentro do filosófico, né? Ficou quietinho e de repente, ó. Escreve Camila, isso nos comentários. Como que é? Repete. Se enche, eu vou colocar aqui no chat para depois no espelho, independente dos sussurros do mundo, né? Quando você começa a se reconhecer dentro daquilo. Eu queria mexer aqui um pouquinho, porque para mim isso é legal. Tá, mas isso é porque você quer? Ótimo, faça, mas faça por você. E não porque alguém vai te perceber melhor naquele momento, né? Pegando esse gancho de Camila, é você ser sincero com você mesmo. Isso. O exercício do espelho. Se aceite, né? Se aceite e faça o que tiver que, né? Exato. Seja sincero com você, entenda quem é essa pessoa que está com você, né? Que vai estar com você do início ao fim da sua vida. Olha, quem eu sou de verdade, o que é que eu quero para minha vida, qual é o meu tempo de verdade, e não ficar à mercê desses sussurros. Gente, eu amei isso. Amei. Sussurros do Camila, mundo. você mandou bem, hein? Camila, autoral, hein? Não, nós vamos encerrar o episódio de hoje. Eu vou usar cara leitura não, né? Cara telespectador, você que está aí nos assistindo. Se enxergue no espelho, independente dos sussurros que o mundo está na tua ouvido, tá? By Camila Favato. Isso, eu acho que a gente trouxe aqui, inclusive, muita dica. O caminho está sempre olhar para dentro, né? Sempre o caminho é autoconhecimento, é sempre ouvir tua voz interna, é sempre se reconhecer dentro do processo de mudança, de evolução, e fazer isso com parâmetro de comparação de você por você, né? Quem hoje é a Camila? A Camila é hoje uma Camila melhor do que a Camila de ontem, e ponto. Né? Então, quando a gente começa a se pegar como referência, como ponto de parâmetro, as coisas ficam mais leves. E esse é o nosso grande objetivo aqui, de trazer assuntos que são densos, que são importantes de se falar, mas que, ao mesmo tempo, a gente traga isso com leveza, né? E que vocês consigam se apropriar de cada palavra que a gente está dizendo aqui. É bem aquela história de, se um pouquinho aqui do que a gente disse, você consegue absorver isso, modifica algo na sua vida, que bom. Essa é a nossa missão mesmo. Né? Essa é a missão delas. Exatamente. Hoje, Ana Pavone, diretamente de São Carlos, São Paulo, para o mundo. Dulcila Torres, de Feira de Santana, um cheiro, que os próximos 15 dias sejam de muito autoconhecimento, muita autoaceitação e muito entendimento das suas próprias vontades, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer insight sobre a vida de vocês e vocês quiserem partilhar conosco, deixa nos comentários, que a gente lê tudo e a gente interage e a gente conversa com vocês. Tá bom? A gente se fortalece a partir disso, né? De ouvir a opinião das outras pessoas, né? Como a gente pode melhorar os nossos processos
a partir daquilo que é importante para vocês também. Então é isso. Camila Favato, mineirinha, falando aqui. E muito obrigada por estarem conosco. Curte, comenta, compartilha. É um dedinho de nada. E não custa beijo. Nada. Beijo. Tchau, tchau. Quero.